Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou com uma cara de sono, porque me acordei agora. Um cocadinha. E eu me acordei inspirado para fazer estudo bíblico. Teve uma cocadinha aí que me exortou e tal. Ah, esse pastor, eu mandei uma bailarina dançando. Linda menina. Aquela dança, Miriam dançou, Moisés dançou, Maria, não, Maria cantou. Miriam, Moisés, Davi dançou. Uma dança espiritual, mas a menina dançou aquela dança do brasileiro. Não estava nua, não. Achei aquilo muito lindo. É lindo uma mulher dançar. Quando ela é feminina, não a dança do ventre. Aquilo é sexual. Mas todo mundo adora, paga alguns dólares para ir assistir uma mulher lá. Né? Cada brasileiro tem a dança lá do tchan, da garrafa. Agora tem outra dança assim meia. Mando para todo mundo, por amizade. Ah, esse pastor não devia fazer isso. Né? Vá pro inferno, sua moralista desgraçada. Deus que me perdoe, né? Eu sou muito puro, sabe? Também sou muito autêntico. Se quiser, quer. Se não quiser, vai para a tua religião. A religião faz isso das pessoas, escraviza. Então Deus me fez sentir que eu devo ensinar essa raça do só Jesus na causa. E eu vou falar sobre antropologia bíblica, doutrina da salvação. E não tem melhor livro possível, ainda que toda a Bíblia é antropológica. A soteriologia na antropologia. Antropologia é do corpo, da alma e da mente. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ainda que a salvação começa do Gênesis e termina no Apocalipse. Mas o melhor livro sobre salvação é o livro de Romanos, porque Paulo, ele começa a teologia de Paulo, que tem teologia de Paulo, tem teologia de João, de Pedro. Aí nós estudamos os evangélicos pentecostais, o pentecostalismo clássico. Estou falando uma linguagem acadêmica agora, que são os assembleianos. Até na década de 1980, usava a teologia sistemática. Por que até 80? Porque na década de 80 para cá veio o neoliberalismo, o neopentecostal. E o neoliberalismo não entrou só dentro da igreja, a nova era. O povo se tornou neoliberal, o novo liberal. E eu vou explicar tudo isso dentro da carta de Paulo. Assim como Deus orientou Moisés para legislar as leis no Antigo Testamento, não os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos, entre lei moral, cerimonial e penal, Deus usa um novo Moisés, que é Paulo, como Deus fez para Moisés, tirar Moisés do Egito e levar para o deserto, Deus fez com Paulo. Tirou do Egito, que era ele tinha dupla cidadania, era judeu e também era romano, e levou para a Arábia, ficou lá 13 anos. Moisés ficou 20. Os eruditos dizem que ele ficou 13 a 14 anos. Eu até posso crer que tenha ficado. Assim, Moisés ficou 40 anos lá. Mas deixa quieto, porque
a Bíblia fala em períodos de 7 anos. E eu também vou fazer estudo sobre isso. Já expliquei em alguma live, está tudo no YouTube. Procura no YouTube e vão achar. Os ciclos de 7 anos. Os judeus respeitavam muitíssimo. Jesus mais ainda. Que são do 0 aos 7, do 7 a 14, do 14 aos 21. Do 0 aos 7 eles faziam estudavam a personalidade da criança. Dos 7 a 14 o caráter. Dos 14 aos 21 eles tinham que estar aprendendo o Pentateuco, todas as leis. Dos 21 para frente ele era um soldado. E no ministério sacerdotal dos 30 para frente. Deu para entender? E aí, diz o ditado que a vida começa depois dos 40, sabe por quê? Porque 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 7, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. A vida começa depois dos 42 anos. Entende? A minha começou exatamente depois dos 42 anos. Por quê? Porque no ano 42 veio a aposentadoria para mim sem eu perceber. E aí fui para a obra. E aí fiquei 40 anos na obra. 42 anos na obra. 42 anos na obra, voluntário. Daí infartei. E eu creio que eu tenho mais 7 anos ainda. Então, estou com 71. Então, com 70 anos, eu infartei. Presta atenção. Conta 70 anos, se não são 10 vezes de 7. Cola, cocadinho. O burrinho aqui não é muito burro, não. Só tem a cara. Entende? Então eu creio que Deus vai me dar 7 anos. Se eu passar dos 7, eu tenho mais 7. Que daí são 84 anos. E eu tô com o meu físico, a minha mente, meu piu-piu e tudo intacto. Deu para entender? Então nós vamos trabalhar muito nesse. E eu só estou fazendo introdução nessa parte. Porque cada vez que eu mudar eu vou mudar ou a touca, ou o cabelo não, a roupa, entende? Então eu não vou nem entrar no livro de Romanos agora. Por quê? Porque você precisa entender algumas coisas. Um professor é fio a pavio. Tem um texto, contexto, senão forma um pretexto. Entende? O argumento, a tese, a antitese. Deixa quieto, não vou muito para frente, senão eu vou confundir vocês. Por que Romanos? Para você entender o que é um cristão verdadeiro, não um levita, ou um sacerdote, ou um professor, mas um cristão. Você precisa ler Romanos, Efésios e Hebreus. Para você entender o que é um cristão verdadeiro. O que é você sair da primeira dimensão à sexta dimensão. E uma hora dessa eu vou ter que fazer um parêntese, botar um parágrafo ali, e explicar para você o que é a sexta dimensão quando eu entrar em Efésios. Primeiro, pelo menos no primeiro e segundo capítulo. E daí eu vou para Hebreus, só vou fazer um resumão, até no capítulo 8, 9, 10 de Hebreus. Daí o 11 e o 12 já é... O 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé e o 12 é exortação. Viu como é que o Cocadinha tem toda a Bíblia na cachilota? Mas não é eu não, é Deus que me dá isso aí. Não fico nem beiçudo e nem... Entende? Então, como é que você vai entender Hebreus? Hebreus, ele mostra o homem... Está na introdução. Ele mostra o homem
nu, porque Deus vê o homem nu desde que Adão perdeu a vestimenta espiritual. Ele ficou nu. Abriu os olhos e ele viu que a mulher tinha seio e pepeca, a malícia, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Aí ambos se conheceram, eram nu, antes não viam, não percebiam. Será que não faziam sexo? Faziam. Mas era o período da inocência. Aí veio o período da consciência. Daí veio o período humano. Assim como acontece comigo, com você. A criança nasce no período da inocência. Daí os 3 anos, do primeiro até os 3, da consciência. Ela sabe o que é o fogo, né? Entende o que é? E aí vai ter que estudar a personalidade da criança. Os judeus estudam. Para ver se ela tem uma aptidão para música, para planta, para agricultura. Entende o que é? Quando uma criança está no ventre da mãe, ela já escuta. Quando uma criança nasce, você bota ela deitadinha ali. Para cima. Dá um barulho lá fora. Dá um barulho. Eu estudei o comportamento humano. História. Aí entra Engel, entra Vygotsky, entra o Piaget, entra o Darwin, entende? Tudo isso aí estudei. Para estudar daí vem a filosofia, que trata da alma, do ser. Então, quando a criança está ali, ela escuta um latido de um cachorro, um barulho lá fora, ela vira o rostinho para lá, essa criança ela é extrovertida. A mãe, no ventre da mãe, a mãe sente um impacto, alguma coisa, a criança, uma agitação nervosa, a criança se move. A mãe está tenra, a criança está paradinha. Por causa do som. Agora, quando a criança, em vez de virar para lá, vira para cá, ela não quer ouvir o som, ela vai se criar uma criança introvertida. Tudo isso a gente estuda na história. Quando eu fiz história. Não me formei porque Deus não quis. Deu para entender? Vamos para frente. Então, quando você estuda Romanos mostra o homem pecaminoso diante de Deus. Daí nós vamos entrar no capítulo 1 de Romanos. Entende? Todo o capítulo 1. Talvez eu faça uma introdução, eu só vou ler algum versículo. Para entender o capítulo 1, você vai ter que estudar, ler o capítulo 1 de Isaías. Até no versículo 17, porque o versículo 18 entra outra etapa. Aí vai mostrar a mesma coisa. Por que Deus mostra? O homem se vê como na parábola do filho pródigo. Conta um filho na casa do pai com toda a regalia, mas conta um filho na casa do outro comendo merda, tratando com os porcos, que para o judeu aquele era o mais repugnante possível. Aí o que diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí nós vamos para o capítulo 7 de Romanos, que também mostra a situação do homem pecaminoso. Miserável homem, que sou, quem me libertará do corpo da escravidão dessa carne desgraçada? E ela ainda diz assim, graças a Deus que pela carne eu sirvo ao pecado. Daí o pastor não pode pecar, não pode falar uma bobicinha. Não, ele não pode. O padre também não. Muito menos a freira. Não tem pepeca, não tem um pipiu. Entende? Miserável homem que sou, ele diz assim, presta atenção. Quem me libertará do corpo da condenação da morte? Aí de Paulo diz assim, mas eu vou ter que deletar muita coisa que já estão pulando na minha frente. Mas eu louvo a Deus que pela carne eu sirvo o pecado, mas pelo Espírito eu sirvo a Deus. Aí é bem diferente, caboclo.
Não é que eu vou me sujeitar à vontade da carne, não. Mas daí ele vai para o capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora, presta atenção que eu estou falando sobre a salvação pela fé. A fé, segundo teve Abraão. Abraão não fez, pecou. Aquela fé de Abraão. Depois vem a fé de Jesus Cristo. Eu fiz a minha tese sobre fé. Fé até Abraão, de Adão, Noé, chegou até Abraão. De Abraão até Moisés. De Moisés até Jesus Cristo. De Jesus Cristo até a nós. Isso deu um livro. Não é poucos dias, não é uma semana, não. Meses de estudo da palavra de Deus, explicar. Eu fiz a minha... esqueci o nome que entrega lá para levar... com 60 páginas. Ele disse, não, mano. É 20 laudas. Laudas são aquelas. Entende? Você tem que estudar, porque não passa. O MEC não aceita. Não posso diplomar você. Eu voltei, fiz um resumão, tirei o que pude. Ainda ficou 40 páginas. Eu entreguei lá, ele leu tudo. Não, irmão. Então fica com isso aí, manda se o MEC não aceitar, porque eles são zero à esquerda. Eles não aprenderam o suficiente. Manda porque eu não quero diploma. Eu já adquiri o conhecimento de diploma. O homem faz o diploma, mas o diploma não faz o homem. E aceitaram, me deram um 10, né? Pela misericórdia de Deus. Foi o aluno mais... Se eu pedisse o título de PhD, eles me dariam, mas não pedi. Não quis chegar ao extremo. Mas me convidaram para ser o professor lá e o diretor, aquele que pega todos os livros da CPAD, para ver se nesse livro não tem uma heresia dentro, se tem uma doutrina sistemática. O melhor livro que existe para um cristão é da CPAD. Não pega da Paulus, nem de nenhuma outra igreja, não peça. Não pega se você quer uma doutrina santa. Doutrina não é uso e costume. Isso é uma teologia sistemática. Depois eu vou falar outra live só sobre teologia, para vocês entenderem. E aí você vai para o capítulo 8, e aí Paulo agora diz assim, portanto agora, hoje, não é ontem nem amanhã. Agora, quando você entende, tem na caixilota isso ali. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aí é tudo, mano. Aí eu posso entrar com você na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. Nós temos muito pano para manga. Muito pano. Quer dizer, muito conhecimento gravado na minha cachilota. Eu nunca fiz isso. Até hoje não sei se quantos seguidores tenho, se me reconhecem, porque já me bloquearam 3, 4 vezes. No YouTube, alguém aí, uns salafrais sem vergonha, os bandidos da luz vermelha, você conheceu o bandido da luz vermelha? Não conheceu? Era um catarinense. Conheci toda a biografia dele, ficou 30 anos na cadeia. Pensaram em regenerar ele, como venceu os 30 anos, soltaram. Dentro de 6 meses, o próprio cunhado dele matou ele. Fez nem foi julgado. Tirou aquela escória da sociedade. Conheço toda a biografia do bandido da luz vermelha. Fez muitos crimes. Era um serial killer. Tem que tomar água aqui, engasgou. Então, meu irmão, eu nunca pedi, mas vou falar, manda para frente, manda para o teu pastor. Se ele quer um estudo bíblico de uma semana, dentro de um assunto específico, seja qualquer assunto, do Espírito Santo, de casados para sempre, de escatologia, de soteriologia, de ontologia, sobre o Espírito Santo, meu Deus. Eu pego em Atos dos Apóstolos, não devia ser Atos dos Apóstolos,
Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Muda, né? Assim como tem o Espírito Santo na igreja e tem o Espírito da igreja. É, bastante coisa, né? Deus abençoe, eu vou ter que tomar uma coisinha aqui porque eu falo e começa precisa beber água. Eu não trouxe água no meu QTH de muriçoca aqui. Beijo, Deus que abençoe a todos.